Eu sou Denis Bofarin, seja muito bem-vindo ao meu canal. Será possível um pobre ficar milionário? Por muito tempo eu vivi uma vida sem sentido, achando que meu destino era ser pobre o resto da vida. Para quem viu o primeiro vídeo do canal, sabe que eu nunca soube o que fazer da vida. Mas algo mudou completamente e me deu um rumo, e foi justamente o que vou trazer neste vídeo. Com toda certeza você já ouviu falar de investimento, mas se assim como eu você acha que esse é um assunto chato, então fique até o fim porque vai se surpreender com o que vai descobrir. Até mesmo você já poderia ser um milionário e nem sabe disso. Mas não existe uma fórmula para isso, e sim estratégias de longo, médio e curto prazo. Eu tenho notado que canais grandes têm trazido desinformação quando o assunto é investimento, e não sei o motivo por qual estão fazendo isso. Talvez para impedirem as pessoas de ter acesso ao poder dos juros compostos e continuarem vendendo seus cursos para elas. E o pior, boa parte desses canais nem entendem muito sobre investimentos. Mas vamos lá. Começando então pela estratégia de longo prazo, vou utilizar ela para explicar o que seria juros compostos. E para mostrar a primeira, vou utilizar uma calculadora de juros compostos. Essa é a calculadora de juros compostos do Investidor 10. O Investidor 10 é um site que eu utilizo para pesquisar os fundos imobiliários. É um dos sites, assim como outros que eu utilizo também. Eu vou deixar o link dessa calculadora aqui na descrição do vídeo. Essa estratégia a longo prazo e no valor inicial, vamos começar com R$130, só para vocês terem uma ideia. Primeiro explicando com essa estratégia a longo prazo, o que seria os juros compostos. Então prestem atenção nesse momento o que é os juros compostos. Taxa de juros eu vou colocar 12%, que seria 1% ao mês, que é a média. Não é tão difícil não de alcançar isso aqui, depende muito da carteira que cada um vai montar. Às vezes dá um pouquinho menos, às vezes dá um pouquinho mais, então 12% é uma média, não é difícil conseguir isso não. Então assim, 12%, 1% ao mês, 12% ao ano, como está aqui, anual. Vou colocar um período de 38 anos. E aí mais embaixo, investimento mensal. Vamos colocar R$130 mensais durante um período de 38 anos. E aí a gente coloca para calcular, olha quanto dá. 1.012.000. Então aí a pessoa já conseguiu ficar milionária em 38 anos investindo apenas R$130 por mês durante 38 anos. Então, a primeira estratégia a longo prazo, em 38 anos investidos R$130, já consegue o primeiro milhão. Mas é entendendo os juros compostos. O que é os juros compostos? Os juros compostos é os juros sobre juros, é juros em cima de juros. Que aqui no caso não precisa de mais 38 anos para fazer o segundo milhão, porque não é assim que funciona os juros sobre juros. Os juros sobre juros, ele tem um fator multiplicador, que vocês vão entender agora. 38, eu vou colocar aqui 65, que no caso 38 para chegar no 65 são mais 17 anos. Então não precisa mais de mais 38 anos, ou seja, quase 40 anos de novo para chegar no segundo milhão. E sim, olha só que impressionante. Vamos colocar aqui 65, que é 17 anos a mais só do que 38. Calcular e tá lá o valor. 21.864.000, ou seja, 21 milhões, muito mais que o dobro. Olha só, o valor total investido foi de 101 mil.
E os juros, só de juros, total em juros, 21.762.000. Isso porque é juros em cima de juros, o fator multiplicador dos juros compostos. Isso significa os juros compostos. Só que aí tem um problema. Os juros compostos, para ele poder agir, ele precisa de tempo. Então é preciso deixar muito tempo. Por isso a importância de quanto mais cedo começar, mais os juros compostos pode agir sobre o seu patrimônio. Então é muito importante começar cedo. O quanto antes começar é muito melhor por causa dos juros compostos. 21 milhões parece até um prêmio da Mega Sena. Com 65 anos, você investindo R$130, você consegue se tornar um velho da lancha com 21 milhões de patrimônio. E R$130 é um valor bem baixo, onde qualquer um consegue investir. E é claro, não precisa chegar no 1 milhão ou nos 21 milhões. Tem outras estratégias que a gente vai ver já já e que inclusive foi a que mudou a minha vida. Foi aquela que eu escolhi e foquei e estou determinado a conquistar, que a gente vai ver já já. A estratégia de médio prazo, ela já não é tão simples e nem tão fácil assim. Porque quanto menos tempo é necessário fazer um aporte maior. Então, quanto menos tempo, maior o aporte, menos os juros compostos ele age. Então, acaba sendo mais difícil investir. É mais difícil arrumar mais dinheiro para poder investir em menos tempo, porque os juros compostos não conseguem agir e a gente precisa de mais dinheiro para poder fazer os aportes maiores. Vamos fazer um aporte de R$1.000 inicial, com juros por cento de 12 anual ainda, com 1% ao mês, 12 anual. Vamos colocar um período de 21 anos. No outro foi 38 anos, já se conseguiu 1 milhão, agora com 21, quase que a metade. Investimento mensal também, vamos colocar R$1.000. Lembrando que R$1.000 mensais não é qualquer um que consegue investir, mas é isso que a gente vai falar já já. Como qualquer pessoa, até mesmo pobre, consegue investir R$1.000 por mês durante 21 anos. Olha, calma aí, vamos calcular aqui para ver quanto fica. 1.044.000. Então, com 21 anos já se consegue ser milionário investindo R$1.000 por mês. Mas R$1.000 por mês não é a média da grande maioria das pessoas. Então, o que acontece nesse momento? Nesse momento, com toda certeza você já ouviu falar de grandes investidores e de pessoas ricas que não podemos depender de uma única fonte de renda. E é aí que está o grande segredo. A população ela segue um padrão, ou seja, o que a sociedade impõe, que é ir para a escola, estudar, trabalhar no emprego CLT, receber o seu salário, depois fazer uma faculdade e por fim tentar arrumar um bom emprego. E a grande maioria das pessoas vivem esse padrão como se fosse o padrão ideal de vida para prosperar e para ficar, se possível, rica. Mas aqueles que conseguem sair desse padrão, que é pouquíssimas pessoas, e eu já vou falar por qual motivo, conseguem atingir esse valor de R$1.000 por mês. Ou seja, é quem consegue empreender. Eu falo isso porque eu mesmo, quando fiquei desempregado, eu fui vender brigadeiro na rua. E eu conseguia tirar isso fácil. Eu conseguia, na minha segunda semana, eu já consegui fazer R$1.000 vendendo na rua, mesmo sem saber quase nada. Na primeira eu estava aprendendo e na segunda eu já consegui em uma semana fazer R$1.000. Então,
por mês, na média, daria R$ 4.000. Eu conseguia viver tranquilo com 3, com 2 e investir no 1. Então, empreendendo e ter outras fontes de renda, dá para chegar nesse resultado. Eu também, no ano passado, eu estava dando aula de violão e fazendo iFood de carro também, fora as vendas de doce na rua também que eu fazia. Então, assim, um grande segredo é não depender de uma única fonte de renda. Tem que ter mais, tem que buscar renda extra, tem que buscar outras fontes de renda. E um segundo segredo também, que não é segredo, na verdade é disciplina, é estilo de vida. É viver um custo de vida abaixo do que ganha. Porque a população tem a mania de gastar tudo o que ganha. E conforme vai aumentando o salário, conforme ganha mais, ela continua gastando mais. Aí tá outro erro. Então tem que pelo menos viver por 6 anos com o custo de vida abaixo do que ganha. Então, empreendendo, tendo outras fontes de renda, vivendo um custo de vida abaixo por 6 anos, consegue essa média de R$ 1.000 por mês. Não é tão simples, não é tão fácil. A grande maioria das pessoas não conseguem empreender por vergonha, medo, e esses são alguns dos fatores que a grande maioria da população não consegue prosperar. É pelos bloqueios emocionais. Vergonha, timidez, procrastinação, preguiça, necessidade de aprovação, necessidade de agradar os outros. Todos esses tipos de bloqueios emocionais impedem das pessoas conhecerem oportunidades e assim poder prosperar. A grande maioria não sabe o que é investimento, não fazem investimento, tem vergonha de empreender. Agora, imagine um casal onde se os dois trabalham, um pode investir R$ 500 e o outro R$ 500 também, dando R$ 1.000, juntando a renda de cada um. Então é outra estratégia. Se o casal pensar junto, se eles trabalharem juntos e tiverem o mesmo objetivo, também conseguem chegar nesse 1 milhão em meio período, em 21 anos. Então é possível sim. Agora imagine uma família que tem 6 ou mais pessoas. Se todos dividirem R$ 1.000 por cada um, dando R$ 200, 300 para cada um, também conseguem chegar no mesmo objetivo. Só que aí começa a ficar muito mais complicado, porque uma família pensar igual, quererem prosperar e quererem o mesmo plano, terem o mesmo objetivo, é muito difícil. As pessoas não pensam igual, por isso é muito complicado atingirem esse objetivo. Então esse objetivo de médio prazo já começa a ser complicado para a grande maioria da população. Então é preciso sair do padrão para fazer o que é preciso fazer para conseguir atingir 1 milhão em 21 anos. Mas é possível sim, é bem possível. Não é fácil, precisa pagar o preço, mas é possível. Então dá sim, qualquer pobre pode conseguir chegar a 1 milhão com essas duas estratégias que a gente já viu a longo prazo, o que não é tão viável também para uma boa parte da população, assim como para mim. Com 40 anos, não seria viável uma estratégia de longo prazo. Essa estratégia de médio prazo também acaba sendo um pouquinho complicado, mas ela seria boa para minha filha e para os meus descendentes. E eu até aproveitaria um pouquinho dela também. Então vamos para a estratégia de curto prazo. Só que a estratégia de curto prazo está fora da realidade da grande maioria da população. Essa estratégia está bem fora. Então vamos lá. De curto prazo, vou colocar aqui 10 mil, juros ainda 12% anual. Agora vou colocar em 6 anos, 6, investimento todos os meses durante 6 anos de R$ 10.000. Então agora vamos pôr para calcular e
1.046.000. 1.046.000 investindo 10 mil todos os meses. Mas como assim 10 mil? Isso parece um absurdo para a grande maioria da população. Mas só se chega nesse resultado como influenciadores do TikTok, canais no YouTube, tráfego pago como Google ADS, Facebook ADS e algumas outras estratégias desse tipo. Só que é muito difícil obter o conhecimento necessário até chegar nesse patamar. Como eu falei, isso está fora da realidade da grande maioria das pessoas. Nem todos vão conhecer o tráfego pago, nem todos vão ter um canal no YouTube, nem todo mundo vai conseguir esse tipo de estratégia, trabalhar com esse tipo de estratégia, que inclusive é uma das minhas mais para frente. Eu estou procurando estudar sobre tráfego pago e também agora estou trazendo este canal no YouTube que quem sabe com o tempo acaba sendo monetizado e aí gera mais uma renda para mim, mais uma renda extra entrando para mim, mais um dinheirinho pingando na minha conta. Então essa estratégia a curto prazo não está viável para a grande maioria das pessoas. Mas o que mudou a minha vida, que eu trouxe desde o primeiro vídeo, não foi sobre ficar milionário, não, e algo muito melhor. Foi a liberdade financeira. O que quer dizer a liberdade financeira? É você receber dividendos, é você receber um dinheiro todo mês que dá para pagar as suas contas e você não precise trabalhar mais e receba todo mês. Mas como isso é possível? Isso é possível investindo em fundos imobiliários que te pagam dividendos todos os meses. Os fundos imobiliários, então, pagando dividendo todos os meses, você uma hora ou um dia, né, ou em alguns anos, consegue ter um retorno que pague todas as suas contas e você consegue viver tranquilamente. Uma média é esse R$1 milhão. R$1 milhão já dá uma média de R$10 mil por mês. É uma média, isso depende muito da carteira que é montada. Depende muito do tipo de carteira, pode ser um pouquinho mais, como pode ser um pouquinho menos que isso também. Então 10 mil por mês, 1 milhão ele rende isso, é uma média. Pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Agora, meio milhão, 500 mil. 500 mil vai dar mais ou menos na média 5 mil por mês. Assim como 300 mil vai dar 3 mil por mês. 200, 2 mil por mês. Então existe um valor que não precisa ser o 1 milhão, onde boa parte da população também que não é tão ambiciosa assim, pode chegar na liberdade financeira, que é primeiramente ao meu foco. Eu quero primeiramente chegar na liberdade financeira para depois pensar no 1 milhão. Então a liberdade financeira é isso. Você poder ter uma renda mensal onde ela consiga cobrir todas as suas despesas e assim não precisar trabalhar. Mas é claro, eu quero trabalhar para, se possível, chegar no 1 milhão. Então, a liberdade financeira foi o foco que mudou a minha vida e ela pode ser o foco que mudará a sua também. Porque se você correr atrás, fazer renda extra e fazer o que precisa ser feito, deixar de preguiça, deixar de procrastinação, mudar a sua mentalidade, você também consegue atingir a sua liberdade financeira através de investimentos em fundos imobiliários e ações. É claro que esse vídeo ele está bem básico, falta muitos detalhes e estratégias ainda. É só para ter uma noção de que é possível chegar nesses resultados. Então, deixe algum comentário do que você tiver dúvida e assim eu posso trazer em algum outro vídeo como escolher também fundos imobiliários e eu também vou mostrar a minha carteira de fundos imobiliários, quais os ativos que eu tenho e eu vou mostrar ela em alguns outros vídeos. Eu só não trouxe tantos detalhes assim neste vídeo para que ele não fique tão longo e tão massivo. Essa foi a estratégia a curto prazo que está um pouquinho fora da realidade da grande maioria da população.